Obrigada, gente. Então, vamos lá. Então, primeiro, boa tarde a todos. Enorme prazer estar aqui com vocês, principalmente falando desse tema, que é um tema delicioso, é um tema que remete aqui à nossa história toda, tudo que foi vivido aqui nessa cidade. Remete assim até os dias presentes, né? Porque somos hoje o que somos, porque teve uma história por trás, teve um caminho aí que foi trilhado e a gente chegou onde chegou, né? Então, assim, aquela velha história, né? De quem não sabe de onde veio, não sabe nada, né? No final, é isso daí que vale mesmo, né? Para toda a nossa história, né? Não interessa de onde nós viemos, estamos aqui em Búzios e essa é a nossa história atual, né? Bom, gente, então vamos lá, vamos começar. Nessa palestra hoje, ela é proporcionada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura nas Redes 2. É uma palestra que ela está acontecendo no Zoom agora, com um grupo de formação de professores, né, porque ela é realmente direcionada para a educação, mas ela também está sendo transmitida no canal Memória de um Povo de Búzios, do YouTube, para que mais pessoas tenham acesso e para que fique lá, para que posteriormente outras pessoas também possam ver, inclusive vocês também consultar. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho desse trabalho que começou, que a gente chama de Memória Oral de um Povo. Esse trabalho começou, na verdade, que eu cheguei aqui, comecei meio de forma despretensiosa, a partir do momento que eu passei a morar em Búzios. Eu sou do Rio, cheguei aqui nos anos 90, em 91, na verdade, já tem bastante tempo. Cheguei trabalhando na TV Búzios, e a gente, na época, assim, alugava muitas casas de pescadores, morava na beira da praia, tinha essa coisa gostosa, essa pegada boa, né? E a Búzios só tinha 6.000 pessoas, era uma cidade muito pequena, e eu fiquei, assim, realmente completamente apaixonada assim, pelas histórias locais que eu ouvia desses pescadores com quem eu convivia diariamente, e a TV também proporcionava que eu tivesse mais contato com as pessoas e soubesse de mais histórias. Então, eu comecei, junto com o cinegrafista Nenel Menezes, que também é documentarista, nós começamos espontaneamente um trabalho de documentação da história. A gente entrevistava os pescadores, as pessoas que conviviam com a gente, as matriarcas, patriarcas. Geralmente a gente procurava as pessoas mais idosas das famílias, né, os representantes mais antigos das famílias tradicionais, para ouvir a história bem para trás mesmo, aquelas histórias boas, de formação mesmo de Búzios, de como era a vida, antes da gente começar com esse assédio maior que a gente teve aqui, da especulação imobiliária, do turismo, que modificaram rapidamente o local, né? Búzios é um lugar, assim, se você olhar um pouquinho, alguns anos para trás, você consegue ver o quanto ele muda rapidamente todos os anos, a gente até brinca, né? Parece que é um constante canteiro de obras, né? Está sempre modificando, e com isso também a cultura vai se modificando muito rápido, as coisas vão acontecendo, né? Então, para a gente poder falar um pouquinho, né, do que a gente é hoje, descobrir melhor o que a gente é hoje, a gente tem que buscar um pouquinho atrás o que já foi, como é que se construiu esse lugar, como é que a gente chegou até aqui hoje, né? Então, vamos. Então, a gente começou a fazer essas entrevistas e tal, e a gente foi juntando muito material, era muita gente interessante, muita coisa bacana, e aqui a gente tem, a gente chama até esse projeto de acervo da imagem e do som de armação dos Búzios, né? São mais de 70 filmes atualmente, muitos, inclusive, já faleceram, pessoas que eram muito idosas desde que a gente começou a fazer esse trabalho. Então, é um legado assim, que fica para a cidade, de formação mesmo dessa história nossa atual, né? O interessante de Búzios, que a gente percebe, é que a gente tem, assim, é uma história muito rica, porque ela passa, é um universo assim, que passa por roça, por pesca, né? Tem todo um folclore especial das coisas que eram vividas aqui, muito mato, né? Muito escuro, então tem muita coisa assim meio mágica assim, né, que se vivia antigamente, que acho que hoje em dia a gente tinha mais realidade assim diferente, né? Mas tinha uma certa magia no ar de coisas que se via, que aconteciam. A pesca, ela tinha diversos tipos de pesca, apareciam pessoas aqui de lugares muito distantes e que ajudavam a modificar um pouco também o modo de vida. Então, assim, é uma história muito rica. Então, inclusive, eu preparei um filme
tem 1 hora de duração, em que eu pego trechos de 2 minutos de vários entrevistados. Eu acho que eu coloquei cerca de 30 entrevistados, e está bem interessante, assim, porque justamente mostra bastante essa diversidade, né? Vocês vão ouvir histórias bem daqueles, bem ligados à roça mesmo, outros que passaram praticamente a vida inteira no mar, mulheres que tocavam aqui a aldeia de pescadores, porque Búzios, os homens estavam sempre pescando, e as mulheres é que faziam o lugar, mulheres, crianças e os idosos, é que cuidavam realmente de Búzios. Homens aqui, homens em idade produtiva, eram poucos, a não ser aqueles que faziam uma pesca artesanal, mas geralmente todos se dedicavam não só a uma pesca artesanal, mas também uma pesca fora daqui, uma pesca que a gente chama de Mar Novo, que eram barcos que saíam, grandes barcos do Rio de Janeiro, eles iam até o Rio de Janeiro e passavam o mês inteiro pescando e voltavam para casa para ficar 3 dias, 4 dias, quando conseguiam muito, e novamente embarcar em outra viagem de 1 mês e tal. Mas 1 mês era assim, o estimado, né? Esses barcos quebravam, esses barcos às vezes se afastavam muito e ficavam 3 meses longe daqui. Era muito comum nascer criança nesse período, às vezes até morria uma criança, né, muito jovem, assim, um recém-nascido, e o marido estava no mar, né, nem conhecia a criança, voltava a criança já estava enterrada. Ou também o contrário, né, nascia a criança e quando ele voltava a criança já estava com 3 meses, né, sorrindo lá, já interagindo com ele de uma outra forma, né? Então, assim, era uma vida muito só das mulheres aqui. Tem muitas viúvas, tinha, né, muitas viúvas em Búzios na época. Isso que a gente está falando, sei lá, de 50, 40, 50 anos atrás. Até mais um pouco, né? Porque realmente era uma pesca muito perigosa. A gente vai falar um pouquinho dela aqui. Mas eu queria apresentar um pouco mais do projeto para vocês, porque assim, é um projeto muito bonito, que a gente, inclusive, de vez em quando, a gente faz encontros, né? Promove encontros entre os participantes do projeto. A gente junta as famílias que participaram e homenageia aqueles que deram entrevistas, junta o pessoal no cinema, já juntei no hotel também, faz um bonito coquetel, entrega homenagens e todos assistam os vídeos. Geralmente é um encontro assim, muito, muito emocionante, porque são pessoas que já não se veem há muito tempo, poucos saem de casa. Ela me vê, vê se você me vê. Opa! E aqui, para vocês, aqui alguns encontros desses que aconteceram aqui. Esse aqui, por exemplo, foi o primeiro que a gente fez, foi em 2012, e juntamos as famílias num hotel. Foi super bacana. Vocês podem ver aí, devem conhecer muitas dessas carinhas que estão aqui, né? Todas as famílias tradicionais da cidade. Conseguimos fazer mais um também no ano seguinte. Esse aqui foi no cinema. Esse foi uma homenagem que nós fizemos ao João do Banjo. Ele estava fazendo 97 anos nesse dia, e dia 24 de junho. Inclusive, a gente tem aqui a vereadora Joyce, porque ela conseguiu colocar uma lei, que é uma lei, que é uma lei muito importante, que ela conseguiu criar o Dia de Valorização da Memória Oral Buziana. Até eu colocar esse... Está cortando a voz da mulher. A gente conseguiu com ela essa criação no calendário da cidade, o Dia de Valorização da Memória Oral Buziana. É essa lei 1119 de 2015, e esse dia seria o dia 24 de junho. 24 de junho é o dia de São João, né? E seu João do Banjo nasceu nesse dia, né? Então, nesse dia da homenagem a ele, nós lançamos a Joyce anunciou essa lei, né, que ela conseguiu fazer. E eu deixo até aqui um desafio, né, para vocês, professores, que seria a gente realmente fazer eventos nesse dia e fazer valer esse dia, que é um dia extremamente importante aqui para a nossa cultura, que acho que seria um dia de levar esses idosos às escolas, promover palestras com eles, porque assim, quando você faz isso, você desperta na criança também o interesse em conhecer a própria história da sua família, conhecer aquele idoso que está ali na sua família, que tem sempre muito a dizer, né? E assim, eu me coloco, inclusive, à disposição para trabalhar junto, para a gente fazer acontecer realmente esse dia de valorização da memória oral buziana,
E acho que a escola é sempre um bom caminho, é um início muito bom. Se a gente conseguir que as crianças pensem nesse assunto, pelo menos nesse dia, e busquem as suas histórias e busquem conhecer melhor as histórias do local onde elas vivem. Tem alguém aqui pedindo, a Marta mesmo, né? E realmente, mutar os microfones é muito importante, gente. Tá? Ajuda bastante aqui na nossa... agora eu estou conseguindo achar aqui onde eu posso fazer isso. Eu já estou mutando alguns. Pronto, já melhorou um bocado. Bom, gente, vamos lá. Vamos ver aqui mais um dia de homenagens que a gente fez também. Esse aqui foi uma homenagem especial à família da dona Zeni. Tá? Ela já era falecida nessa época, mas é a família do Cilicos, é uma família prévia, é uma família aqui muito conhecida na cidade. Foi uma festa muito bonita também. E também tivemos a oportunidade de fazer também em 2017 mais um encontro no cinema, que também foi uma homenagem muito bacana, com as famílias principais, principais não, né? Mas famílias tradicionais daqui, famílias que também são muito conhecidas aqui, né? São momentos realmente muito emocionantes, em que pessoas que não se veem há 30 anos se encontram, e também a gente lembrando que a maioria deles nunca tinha entrado até num cinema, né? Então, eles entram no cinema pela primeira vez e conseguem ver o seu próprio filme, a sua própria história, a história dos seus amigos. Então, realmente é um momento muito interessante, muito forte. Sempre foi muito, muito interessante para a cidade, muito bom. Aqui eu só apresento todas essas fotos aqui são dos nossos 70 entrevistados. Eu acho que estão todos aí, nem me lembro mais se depois disso a gente ainda avançou mais, né? Mas aqui já tem bastante gente. Não sei se está dando para vocês verem aí direitinho, mas muita gente conhecida, provavelmente pessoas também das famílias de vocês, né? Isso daí. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Bom, gente, vamos... Então, como eu falei para vocês, a gente tem esse filme que vai ser exibido daqui a pouquinho, né? Que é um vídeo de 1 hora. E aí, eu queria, assim... Porque, assim, eu estou aqui falando, mas, na verdade, o filme fala muito melhor do que eu, né? Porque o filme são as próprias pessoas contando essas histórias que vocês vão ver que são com muito detalhe, muito interessante, porque além de ser a pessoa contando, ela por ser justamente a própria pessoa contando, você tem a oportunidade de ouvir exatamente como né, o jeito da pessoa falar, né, isso eu acho que é mais uma riqueza que a gente tem aqui em Búzios, que é o modo de falar mesmo, que é diferente, né? Você vê o pessoal da roça, eles têm um jeito diferente de falar, que é lindo, porque eles nomeiam as coisas de uma outra forma, colocam, né, as construções das frases de uma forma diferente, que é muito bacana. O pescador também, ele tem um vocabulário próprio, ele tem um jeito de se expressar, e são coisas assim que, com o tempo, a gente vem perdendo, né? Que é mais uma riqueza da nossa linguagem, da nossa cultura, que faz parte aqui da nossa história e que a gente também está perdendo, né? Então, é bacana de observar isso à medida que a gente vai ouvindo essas histórias. Então, assim, eu queria só destacar aqui algumas coisas, né, que tem nesse filme para vocês terem um olhar assim, mais cuidadoso. E também para despertar o nosso debate, né? Que seria assim, primeiro, destacar sempre a pesca como uma coisa, um legado maravilhoso que a gente tem aqui, porque a pesca ela é muita coisa, ela diz muito, ela ocupa todos os espaços, ela tem um ritual próprio, ela se espalha, nós temos 26 praias, ela se espalha por essas praias de uma forma que cada praia tem o seu ritual próprio de pesca, tem o seu tipo mais propício, né, para a pesca, o tipo de peixe que dá, o tipo de geografia do lugar que propicia certos tipos de pesca, certos tipos de rede, ou é rede, é barco, ou é arrastão de praia, tarrafas, pesca de anzol nos postões. Então, assim, cada um tem um tipo, né? Eu já destaco logo de cara, que foi o que eu comecei a falar até, que é essa pesca de Mar Novo, que eu acho assim, que vocês já devem ter ouvido falar, porque era uma pesca que praticamente todo mundo aqui da península, todos os homens ativos assim da península, naquela idade do trabalho mesmo, praticaram esse tipo de pesca, porque eles saíam daqui,
eles tinham que ir para o Rio de Janeiro, para a Praça 15, e eram barcos, né, normalmente de portugueses, que eles embarcavam, barcos grandes, que eles embarcavam para fazer essa pesca em alto mar. Por isso chama pesca de Mar Novo, porque cada dia era um mar novo. Eles iam para alto mar, onde eles não conseguiam ver absolutamente nada de terra, né? Eles ficavam muito isolados, no meio do mar mesmo, e em profundidades assim, absurdas, né? Que eles pescavam peixes muito grandes, né? Peixes de 200, 300 quilos, que a gente acha até uma coisa meio impossível, porque eram pescadores que ficavam... Nesse tipo de pesca, esse barco grande leva vários caicos. Caicos são aqueles barquinhos a remo que a gente vê muito lá no centro de Búzios, né? Aqueles barcos que ficam de fundo chato, que ficam ali na Praia da Armação, que ficam estacionados por ali. Esses caicos, eles iam empilhados no barco. O barco grande levava cerca de 25 a 30 caicos. Eles ficavam empilhados. Quando o barco pegava o rumo de alto mar, por 2, 3 dias navegando em direção ao alto mar, quando chegava num ponto que eles achavam que estava legal, eles começavam a soltar esses caicos. E cada homem ia num caico para pescar de anzol durante o dia inteiro. Solta o caico, aquele caico sai boiando, e eles começam a se espalhar pelo mar, né? Barco grande está lá ancorado e os caicos ficam por ali. Às vezes, você perde de vista os caicos, porque a correnteza vai levando e as distâncias que eles ficavam, às vezes, era como se um tivesse em Búzios e o outro quase que em Cabo Frio já, entendeu? Eles iam se espalhando muito. E a pessoa dentro desse caico ia um pescador pescando de linha, aqueles... como se diz, anzóis, assim, aquela corda com vários anzóis, e ficava ali o dia inteiro. Só que acontecia muita coisa, porque você imagina um pescador sozinho num caico, em alto mar, todos já muito distantes, às vezes sem contato visual um com o outro, porque o mar ia espalhando. Ondas grandes viravam esses caicos, a maioria dos pescadores não sabia nadar, e também os embates que eles tinham com peixes grandes, porque eram peixes realmente, como eu falei, de 200, 300 quilos. 100 quilos era brincadeira, era o que mais tinha. Então, eles tinham que puxar, toda uma técnica, né, para você poder puxar esse peixe para cima. E quando o peixe chegava na superfície, eles ainda tinham um porrete dentro do barco, que eles tinham que bater na cabeça do peixe para terminar de matar o peixe, né? Senão eles não conseguiam amarrar ele ali no caico e chamar o barco grande que tinha que levar esse peixe embora. Muita coisa acontecia. Então, a gente tem histórias de homens que ficaram boiando horas e horas, muita gente morria, como eu falei, tinham muitas viúvas aqui, e tem histórias de embates com esses peixes que são fantásticos. Tem peixe que entrou dentro do caico, prendeu a perna do pescador, eles ficaram numa luta corporal dentro do barco. Teve um pescador que está nesse vídeo que vocês vão ver, que matou um tubarão, passou. Bom, eu estou passando aqui todos para tentar fechar os microfones de quem não está fechado. Espera aí. Estou só olhando aqui rapidinho para melhorar aqui o áudio de todo mundo. Eu acho que agora está todo mundo mutado. Se vocês quiserem falar, é só desmutar, tá, pessoal? E aí fala normal, tudo certinho. Bom, tem inclusive um relato nesse vídeo também do Seudônio. Seudônio morava lá no centro de Búzios, era um senhor que estava sempre ali fazendo a sua redinha, muito conhecido também. Ele teve um naufrágio que ele ficou, o barco grande, na verdade, foi afundado. E ele caiu no mar junto com outros 2 pescadores. E o barco grande ficou semi-afundado, ficou boiando meio assim, só com a proa para fora. E ele passou mais de 12 horas nadando à noite, tudo escuro, sem saber nem onde estava, até que, por acaso, o barco veio em cima dele. O barco achou ele e um companheiro
Um outro companheiro deles morreu, afundou, não conseguiram salvar, e ele e esse outro companheiro foram resgatados, mas chegaram assim já quase sem vida mesmo, né? Ele ficou quase um mês no hospital se recuperando disso daí, né? Ele foi salvo pelos cabelos, que ele falou, que ele já estava afundando quando o barco grande viu, chegou e resgatou, né? Tem aqui a Renata. Renata, não estou conseguindo mutar o seu microfone. Se você conseguir, vai ajudar a gente. Bom, era o da Patrícia. Bom, tem gente entrando ainda também. Bom, gente, vamos lá. Estou só voltando aqui. Estava olhando os microfones. Vamos lá. Bom. Isso aí tá... Bom, toda hora eu tento mutar todos, mas tudo bem. Deixa aí, agora o pessoal vai conseguir mutar também. Não é isso? Vamos lá. Bom, gente, nessa pesca também tinha uma coisa interessante, que eles tinham que ir para o Rio. E para ir para o Rio naquela época, isso aí eu estou falando, olha, a partir de 1900 os que me relataram assim, já a partir de 1940 já faziam esse tipo de pesca. Então, assim, nessa época tinha um trem Maria Fumaça, que saía de Cabo Frio e ia para o Rio. Ia para o Rio, não, desculpa, ia para Niterói. Então, eles tinham que pegar esse trem. Eles saíam daqui a pé até Cabo Frio, andavam cerca de 4 horas a pé. Quando chegavam em Cabo Frio, pegavam esse trem. Como eu falei, era um trem Maria Fumaça, que muitos relatam que era tanta fumaça, tanta fagulha, que eles chegavam muito sujos de fuligem e com a roupa queimada, né? A roupa vinha com buraquinhos de queimaduras assim, da fuligem toda que saía dessa Maria Fumaça, né? Todos que faziam esse tipo de viagem comentavam a mesma coisa. E aí, chegando na Praça 15, eles pegavam esses barcos e iam para alto mar. Alguns tinham as funções no barco, né? O mestre, aqueles que entravam nos caícos para pescar, e também os cozinheiros. Seu Daco, que é o pai de Mirim, ele foi um cozinheiro de barco, assim como seu Dedé, lá da Rasa, um senhor que tem uma peixaria que fazia um barco, que durante muito tempo fazia um barco ali na pista, ele é construtor de barcos. Eles dois eram cozinheiros. E eles relatavam, muito interessante, assim, que o cozinheiro era um dos que mais trabalhavam, porque tinha que acordar antes do sol nascer, fazer o café da manhã de todo mundo. E eram muitos homens, você está falando aí de cerca de 50 homens no bar. Então, ele fazia aquela comida toda, servia todo mundo, e após o jantar, que era a última coisa, ele ainda tinha que arrumar aquilo tudo, lavar a louça toda, arrumar as panelas, tudo aquilo. Ele ia dormir praticamente de madrugada, para já na madrugada de novo levantar e começar novamente tudo isso. A refeição era servida... Oi? A refeição era servida dentro do próprio caico. O barco grande, na hora do almoço, assim, eles tomavam o café da manhã, embarcavam nos caicos e eram espalhados pelo mar. E na hora do almoço, o barco grande ia passando e ia dando prato de comida para cada um, em cada caico. E tem até o seu Oscar, lá do centro, que me contava que era uma garfada de feijão e outra de água salgada, porque as ondas batiam no barquinho e caíam no prato, e era assim que ia, né? Na hora do lanche, passava o barco grande, dava o lanche, dava o café, e eles eram recolhidos quando anoitecia, o jantar era servido no barco, né? O que eu ia falar? Sim, então era muito interessante a quantidade de comidas que eles levavam, o estoque que eles tinham que fazer, tudo isso. E eles comiam muito bem, a comida era muito boa no barco, tinha que ser, eram muitos homens sozinhos durante muito tempo. Então, todos contavam muito disso, né? Da importância da comida ser boa, e comiam bem e eram muito bem servidos.
Bom, uma coisa que acontecia muito era que, na hora de recolher todos os caícos, nem sempre se encontravam todos. E é muito comum essas histórias de homens que nunca foram encontrados, outros que passavam a noite inteira e só eram encontrados no dia seguinte. Inclusive, na época dos mais antigos mesmo, eles não tinham esse equipamento que se tem hoje de lanternas, essa facilidade das pilhas, da lanterna, inclusive da roupa de nylon, eles não tinham nada disso. Aqueles que pescavam mesmo, 1930, 1940, esses levavam no barco uma latinha uma lata dessas, como lata de leite, essas coisas assim, com estopa dentro e querosene, porque eles aí acendiam aquele foguinho ali dentro para serem encontrados à noite, caso eles ficassem muito tempo no mar sem ser encontrados, o barco grande procurando. Não se tinha nenhum tipo de comunicação, né? E muitos também contavam que, antes de se ter essa roupa de nylon, tudo isso, eles faziam o que eles chamam de roupa de oleado. Roupa de oleado era você pegar a sua roupa, que você ia usar para pescar, inclusive chapéu, tudo isso, e você dar um banho de óleo, um óleo queimado, que deixava a roupa, inclusive, dura, mas impermeável. E isso ajudava, porque não interessava se estava chovendo e tal, eles iam para o mar sob qualquer condição. Eles só não iam se tivessem aquelas ondas gigantes, relâmpagos, coisas desse tipo. Mas eles iam para o mar, mesmo com chuva, e você ter uma roupa de oleado fazia toda a diferença. Um pescador organizado, até como eles falavam, fazia toda a diferença para conseguir pescar com um pouco mais de conforto, né? Era assim. Então, era uma pesca assim, que eu acho que eles eram verdadeiros heróis, porque vocês imaginam a quantidade de coisas que podia acontecer com eles em alto mar, e eles praticamente sozinhos, um caico em alto mar, né? Então, são eles praticamente sozinhos, sem ajuda de nada. Pois não. Oi, boa tarde. Meu nome é Boa Zizélia. tarde. Eu sou professora de Geografia, Colégio INEF, e toda a sua fala é muito próxima, né? Porque eu sou filha de pescador, né? De mestre, e já foi cozinheiro também, né? Então, essa realidade da pesca do mar novo, ela é muito extensa e, infelizmente, não muito percebida no nosso país, né? O pescador, que até hoje se debate muito sobre essa questão da pesca industrial, né? Mas aí você tem a questão do tangenciamento com os caicos, né? Até que ponto se introduziu a ideia da pesca artesanal no industrial, mas é algo que, infelizmente, não é muito debatido, nem muito visto da forma que deveria se acontecer, né? Principalmente no litoral do Rio de Janeiro, e toda essa história da Praça 15, né? De todo esse montante que acontecia, né? Então, essa reunião, de fato, desses pescadores, né, que ficavam num período... uma transumância, né? Ficavam um período trabalhando e só voltavam para casa para poder encontrar seus filhos, num período de 2, 3, 5 dias, e depois voltavam de novo. Era uma realidade muito sofrida, e ainda é, né? A pesca do mar novo ainda não é tão praticada hoje mais, com essa questão do caico, da forma que se era, da pesca de linha, né, de garateia, por conta da invasão da peste do corvo. Mas ainda se tem hoje essa questão de você precisar estar um período grande no mar, né? Aqui na região, Sim. é muito comum os pescadores dizerem, quando eles vão para um lugar distante, que eles vão para Porto, né? E aí as famílias acabam, às vezes, eles têm que dar 2 ou 3 viagens para fazer o volume de dinheiro para voltar para casa, e às vezes fica um mês e meio, 2 meses. Então, é um período bem difícil, é algo realmente muito válido de ser estudado, porque muitos dos nossos alunos são filhos desses pescadores, né? Sim. Então, é riquíssimo mesmo. Não, é muito bacana, assim, e assim, realmente eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar mesmo, porque, inclusive, além dessa distância, né, que a pessoa fica da família, você imagina, a gente vai para o nosso trabalho, a gente retorna, a gente sai um pouco, vai, almoça, retorna, mas isso é uma pesca em que a pessoa fica ali um mês, às vezes embarcado direto, né, e vivendo dessa forma, com todos esses perigos, com tudo isso. Realmente é uma coisa que tem que ser contada e relembrada, assim, e eles têm que ser realmente enaltecidos nesse ponto, porque é um trabalho muito difícil e muito
assim, muito importante, né? E Muito a quantidade importante. de pescado, né, que se coloca em terra através desses pescadores que Sim, não tem esse reconhecimento, né? não Cada tem. embarcação dessa são 6, 7, 8 toneladas, né? Fora o que eles carregam nos isopores quando eles vêm trazendo também. Então, assim, situações insalubres, né? Você citou a questão do mestre, do cozinheiro, mas aí tem um gelador também do barco, né? Que é o Também cara que tem a pessoa que cuida do gelo, está exatamente, isso que é uma dentro arte, e e é um conhecimento assim muito específico, porque ele tem que saber como armazenar aquele peixe ali, senão não valeu exato. de nada, né? Aquela pescaria toda. E ele E passa horas dentro do freezer e mexendo aquilo, é, jogando com pá e arrumando, como se fossem camadas, né? Os camadas peixes de gelo e todos peixe, né? de gelo e peixe, exatamente. É. É um trabalho Então, também. é um trabalho muito interessante que precisa realmente ter um maior acesso, né, a todos, né? Exatamente. Então, a pesca, ela tem tudo isso de muito bom, assim, né? Porque ela tem as atividades específicas dentro dela, né? Os conhecimentos específicos do mestre, da pessoa do motor, da pessoa do gelo, do cozinheiro, do pescador, né? Do fabricante das redes, do fabricante também, fabricante deles mesmos, né? Que fazem as redes específicas para cada tipo de pesca. Tudo isso é muito bacana. Bom, mas vamos seguir aqui um pouco. Vocês vão ouvir algumas histórias de Mar Novo, bem interessantes. Diferente. Mas eu agora gostaria também de puxar uns outros assuntos, né? Também de outras pessoas, né? De outros temas dentro daqui de Búzios. Que, por exemplo, vocês também vão ver nesse vídeo Dona Cornélia. Dona Cornélia era descendente de escravos, os pais dela foram escravos. Foram escravos numa senzala, numa fazenda, na Ferradura. A Ferradura tinha fazenda de café. E os pais dela nasceram ali, né? Nessa fazenda. E foram escravos ali. Então, assim, ela é bem antiga, né? Dona Cornélia já faleceu. E ela traz essa história dela, traz do engenho que tinha de cana, da forma como a ferradura, como essa fazenda era, para a secagem do café, as coisas todas que ela ainda viu criança, né? É muito interessante o depoimento dela. Ela teve 12 filhos e 9 avós, ou seja, foram 21 vezes em que ela ficou grávida. Então, assim, era uma outra época, era uma outra forma de vida, e você criar essas crianças em meio a toda essa dificuldade que era na época de roça, de pesca, tudo isso. É um depoimento muito interessante, eu queria chamar a atenção para isso de vocês. Também, dentro do mesmo tema de quilombolas, de descendentes, a gente tem também a Dona Eva. A Dona Eva já é mais conhecida, né, lá do Quilombo da Rasa. Ela conta para a gente sobre os arrendamentos, né, que as famílias descendentes dos escravos que permaneceram vivendo na terra das fazendas, elas pagavam arrendamento para continuar vivendo ali, né? Então, como é que era esse tipo de arrendamento, que são hoje as terras que eles ocupam até hoje, né? Onde está exatamente o quilombo. Como é que elas faziam, que as famílias se organizavam, trabalhavam dias para o fazendeiro para poder pagar pela terra em que elas viviam. É muito bacana esse depoimento dela e conta uma outra parte da nossa história, né? Bom, uma outra coisa também que eu queria destacar com vocês, que a fala de seu Gessi. Seu Gessi é morador lá de José Gonçalves, né? Um senhor já bem idoso hoje, né? Deve ter quase 90 anos. Ele fala uma coisa muito interessante, que a vida dele foi inteira na roça, uma vida muito dura, porque eu até gosto de sempre perguntar sobre as brincadeiras de criança, sobre a infância de todo mundo, como é que era, o que fazia, né? Porque as brincadeiras de criança, elas também relatam muito, né, da nossa cultura, a forma como as crianças se divertem, o que elas fazem, né? E se elas conseguem se divertir, né? Porque também tem isso. Então, ele dizia exatamente isso. Ele falava que, olha, eu até anotei aqui a fala dele, ele fala assim: nós não se ajuntava em curriola de criança. Nossa função era só os pais chamar a gente para ir para a lavoura plantar, e quando chegar a hora de colher, colher. Nossa vida foi assim. Então, você vê,
era roça o tempo inteiro. Ele já nasceu com a enxada na mão, trabalhando, porque quem vive da roça, somente da roça, e depende da roça para comer e para ter algum dinheiro para comprar outros itens que necessita, essa pessoa não para de trabalhar. Né? Porque, como ele falou, a época de plantar é época de plantar, a época de preparar a terra é época de preparar a terra, e a época de colher é época de colher, né? A época de cuidar da plantação, tudo isso. Então, ele conta uma coisa interessante, porque a vida dele era, nessa roça, todos os itens que ele plantava, todos os produtos, ele levava para vender em Cabo Frio, porque ele já morava lá em Zé Gonçalves, aí na passada lá para Cabo Frio. Então, levavam tudo para as feiras de Cabo Frio, e aí ele, na simplicidade dele, contou uma coisa extraordinária, que ele disse que teve uma época que ele era bem garoto ainda, e que choveu tanto, mas choveu tanto, e essas chuvas de Búzios, e que a gente tem muito brejos, muitos canais, né, e alagava tudo. Então, ainda mais ali naquela região, Tucuns, Zé Gonçalves, ali a gente tem muitos brejos. Então, ele falando que nessa época choveu quase um mês e só conseguiu passar para Cabo Frio com as suas mercadorias que eles levavam nos lombos de burros e cavalos, né? Botavam aqueles jacais e assim eles atravessavam para Cabo Frio com a mercadoria. Ele falou, só conseguiu levar sua mercadoria para Cabo Frio quem tinha um pedaço da capa do Zeppelin que caiu lá no Arraial do Cabo. Foi um Zeppelin americano que, em 1944, bateu lá no morro da Ilha do Farol. Eles foram resgatados, né, os tripulantes, tudo isso, mas o Zeppelin ficou. Então, as pessoas do lugar retiraram aquela capa, porque na época não se tinha plástico, não se tinha nylon, não se tinha nada disso. Então, aquela capa, aquela lona, que eles usavam para proteger a mercadoria deles para levar para Cabo Frio quando chovia. Eu achei esse relato dele fantástico, porque ele fala assim como uma coisa muito natural. Olha, só conseguiu ir para Cabo Frio e tinha um pedaço daquela capa do Zeppelin que caiu em Arraial do Cabo em 1944. Né? É fantástico. E ele é um cara assim que é da roça, é de andar mesmo. Ele falou que ir para Cabo Frio a pé era uma coisa, pô, imagina, era muito simples, era uma coisa que ele fazia toda hora. Inclusive, ele mostrou lá um carrinho de mão que ele disse que comprou em Cabo Frio e trouxe o carrinho empurrando pelo caminho. E na época que eles iam mesmo, foi antes da estrada, né, que se ia muito a pé, eles tinha uma parte no caminho que era um areal fundo, areia, o pé afundava mesmo, assim, era difícil de passar, e eles atravessavam e iam descalços, né? Sapato também era uma coisa muito difícil, e às vezes ia queimando o pé, eles iam correndo na vegetação, era assim, né? Bom, essa história aqui de Seu Gessi, né? Vamos lá, isso tudo são histórias que vocês vão ouvir agora, e muito melhor deles, eu estou só destacando assim. Uma coisa que eu queria muito falar também, chamar atenção antes de soltar o vídeo, que já está indo, né? Já está bom da gente colocar, é a história de seu Kurajiro Matsumoto. Kurajiro Matsumoto foi um japonês que chegou em Búzios em 1924, fugindo da Primeira Guerra Mundial, né, das consequências, né, da Primeira Guerra Mundial. Ele veio para Búzios e aqui ele revolucionou com a cultura dele. Ele introduziu muita coisa interessante, novidades que aqui não se tinha. Por exemplo, ele trouxe o jogo de dama. Ninguém aqui jogava dama. Ele trouxe o jogo de dama. Ele foi o primeiro a montar um bar com mesas e cadeiras, porque todas as vendas, os armazéns da época, era só o balcão, as pessoas tomavam cachaça ali no balcão e tal. Ele foi o primeiro a introduzir mesas e cadeiras e bebida gelada. Ele tinha uma geladeira a querosene, e que ele fazia gelo e servia uma bebida gelada. Né? E na pesca, ele revolucionou muito, porque ele era um mestre redeiro e ele fazia um trabalho muito interessante, que era assim, aqui por Búzios passavam muitos barcos que iam descarregar pescado no rio. Pescavam por toda a costa, passavam por Búzios a caminho do rio. E quando passavam por Búzios, deixavam com esse mestre Matsumoto as redes para serem remendadas. Ele remendava tudo. Eram mais de 15 barcos que faziam isso com ele. Esses barcos que de pareja, né, que você coloca 2 barcos e vai com a rede limpando assim o fundo, eles faziam isso. Então, ele cuidava de mais de 15 redes de barcos
que deixavam a rede aqui, iam para o rio descarregar o peixe e, na volta, voltavam com gelo, pegavam a rede e continuavam pescando. Então, ele contratava as mulheres para ajudarem nesse trabalho, porque era muito trabalho. E a gente tinha aqui em Búzios as mulheres redeiras. As mulheres redeiras faziam a rede, remendavam as redes junto com o seu Matsumoto. Muitas mulheres faziam esse tipo de trabalho na época e era assim. Bom, isso para falar de seu Matsumoto, né? E outra coisa interessante que ele fazia, que ele revolucionou também, porque tinha muita lagosta, e o pessoal pegava muita lagosta na pedra e alguns tinham que mergulhar para pegar a lagosta no fundo. E ele inventou um sistema que ele trouxe do Japão, em que ele fazia uma caixa de vidro, como se fosse um aquário, e ele ia no barco com aquela caixa de vidro assim na água, que aí ele conseguia olhar, localizar a lagosta, e com uma vara de bambu, com um anzol na ponta, ele fisgava a lagosta e colocava no barco. Então, a partir daí, pessoas que não tinham capacidade de mergulhar ou que não iam para as pedras pegar essa lagosta conseguiam pegar de dentro do barco. O barco ia passando, eles iam olhando. Alguém chamou? Bom, achei que alguém tinha chamado. Bom, essa é a história de Kurajiro Matsumoto. E a gente tem aqui uma família em Búzios, né, os descendentes dele. Quem me contou essa história foi a filha dele, Dona Dalva, ela é costureira, mora lá na Brava, na Rua da Brava, uma pessoa também muito conhecida. E a gente tem aqui vários olhinhos puxados que são descendentes de seu Kurajiro Matsumoto, né? É muito interessante isso. Foi uma pessoa extremamente importante aqui na história de Búzios, na cultura buziana, fez muita coisa diferente aqui, né? Inclusive, ele era muito querido, que ele ajudava muito nas festas, a festa de Santana, tudo isso, ele sempre contribuía muito, recebia, dava almoço lá para as bandas, para tudo isso que vinham tocar para o pessoal, né? Bom, eu também quero destacar uma história que é pouquíssimo conhecida aqui e que está nesse vídeo, vocês vão gostar de assistir, contada por seu Daniel Bertoldo, que era marido de Dona Marli Quintanilha, que foi a nossa primeira tabeliã aqui do cartório de Búzios. Muitos devem ter conhecido a Dona Marli, que é anterior a esse cartório que está aí. Era o primeiro cartório da cidade. Ele é de 1967 que ele começou. E ele conta a história de como ela se tornou a tabeliã nesse cartório, que é fantástico, porque assim, eles foram, o juiz que nomeou ela como tabeliã, ele achou as letras mais bonitas. Ele foi procurando pessoas com as letras mais bonitas, né, nos cadastros que se tinham das pessoas, e aí convidou, não, Dona Marli, você tem uma letra muito bonita, convidou ela para ser tabeliã no cartório de Búzios, e deu o cartório para ela. Ela foi, a Dona Marli, aqui de Búzios, ela foi a primeira do Estado a ser nomeada tabeliã. Foram várias mulheres nomeadas, a maioria mulheres, interessante isso também, em todo o estado do Rio, nesses primeiros cartórios, nessa época, em cidades assim como Búzios, pequenas, no interior do estado. E ela foi a primeira a ser nomeada. Isso é muito legal. E ele conta essa história em detalhes de como esse cartório veio, como é que foram as coisas por aqui. Bom, a gente também tem a história, que vai ser bem interessante para vocês, que muitos já devem conhecer também, de Dona Francisca Maria de Souza, que foi uma professora aqui, muito antiga, que ela foi a responsável pela construção da colônia de pesca, que foi a nossa primeira sala de aula oficial em Búzios, né? Ela conta que tinha uma professora muito idosa, que também chamava Francisca, era Francisca Alves Pereira, que era conhecida como uma das primeiras professoras de Búzios, que ela faleceu. E quando ela faleceu, ficou uma dificuldade muito grande dos meninos daqui de Búzios estudarem, porque não tinha quem desse aula. Às vezes o Estado mandava alguma professora, alguma coisa, mas as professoras não queriam ficar em Búzios. Um lugar extremamente isolado, de difícil acesso, pessoas jovens, não conheciam ninguém na cidade, não queriam ficar por aqui. Então, ela passou a dar aula. Ela era aluna de Dona Francisca Alves Pereira, que faleceu, e ela resolveu dar aula para as crianças não ficarem sem aula, né? Ela já tinha uns 20 anos na época e ela começou. E nessa época também, ela dava aula dentro de casa. A casa dela era tomada de estudantes, cada um sentado, deitados na cama, escrevendo, sentados pelo chão, na mesa dela, onde fosse, na cozinha, e ela dando aula. E aí, nessa época também, outra história que quase ninguém sabe,
A gente tinha um quartel aqui em Búzios durante a Segunda Guerra Mundial. Esse quartel, olha, gente, tem mais um microfone aí que está atrapalhando muito. Podia mutar, por favor. Estou tentando identificar aqui de quem é, mas, por favor, atenção. É aqui, Francisco. Maria, você vai conseguir passar o vídeo agora? Porque a gente já está. Eu acho que é uma boa hora, né, Marta? Já está ficando tarde, né? Estão perguntando então, vamos lá, aqui, gente. Estão perguntando aqui, primeiro que estão adorando, né? Os colegas, eu sabia que não seria diferente, pelo excelente trabalho que você fez. E, assim, as pessoas parabenizando, elogiando, que realmente falta esse tipo de trabalho de informação, né? Para a gente poder divulgar para os alunos. Enfim, eles estão querendo saber se você vai disponibilizar no YouTube e como que eles terão acesso ao vídeo para poder utilizar nas aulas, aproveitar como material pedagógico. Eu vou passar agora o vídeo por essa mesma plataforma que a gente está assistindo, pode todo mundo continuar aí assistindo, e depois eu vou colocar ele no YouTube também, tá? Ele vai estar lá disponível, vocês podem baixar à vontade, inclusive tem outros vídeos lá também, mais curtos, que também podem ser utilizados, baixados e utilizados livremente em sala de aula. E eu também me coloco à disposição para ajudá-los no que for necessário, algum tema específico que se queira trabalhar, se eu tiver esse assunto no meu arquivo, eu disponibilizo. Eu estou à disposição de vocês, você, Marta, tem os meus contatos, você pode passar para os professores diretamente ou intermediar o contato, como vocês acharem melhor. Tá? Ótimo. Estou à disposição, não tem problema nenhum. Tá? A nossa ideia... E me coloco à disposição para outras formações também, se vocês também quiserem escolher temas específicos, a gente pode montar os trabalhos ligados a temas específicos, porque tem muito assunto. E aí eu aqui olhando, eu até me perco, porque vocês vão ver nesse vídeo a quantidade de assuntos que tem e coisas que a gente poderia ficar aqui falando e trocando ideia há bastante tempo. A gente, no CEPED para esse ano, no nosso plano, no nosso planejamento, tem esse curso que a gente está oferecendo agora à tarde, né, que é a Identidade Cultural de Búzios. Então, além de você, tem alguns outros profissionais do município também, né, que têm propriedade para falar do assunto. Esse mesmo curso ele vai ser trabalhado ao longo do ano todo, né? E aí a gente depois vai enviar um e-mail para os professores, eles podem sugerir temas para a gente poder trabalhar ao longo do ano, todo mês ter um tema voltado para essa identidade cultural buziana, tá bom? E aí, com certeza... Maravilha, é só me chamar que eu estou à disposição. Esse arquivo é para a cidade, ele foi feito para isso, para ser divulgado, ele não pode ficar parado. Eu fico muito feliz, né, de você ter participado ano passado na live, esse material todo estava aí com você, precisando, né, de um gás, precisando ser divulgado, e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido pelo CEPED. Imagina, estou à disposição, gente. Então, vamos ao vídeo, né? Para ficar tarde, o vídeo tem 1 hora de duração, tá bom? Deixa eu te falar aqui. Tem uma professora, a Marcele, está dizendo que já participou da formação de manhã, mas está aqui agora à tarde, assistiu todos os vídeos das memórias que você colocou lá no YouTube, né? E que é grata por você registrar essa história tão linda. Parabéns. Bacana, nós Marcele. Que ganhamos, né? Nós, os alunos. Pode soltar. Maravilha, né, gente? Eu fico muito satisfeita também de vocês estarem gostando e é isso, como eu falei, estou à disposição. Vamos falar de Búzios, que é a melhor coisa que tem. Vamos lá. E eu vou soltar o vídeo, então, agora, tá? Para vocês assistirem e depois vocês saibam, então, que ele vai estar disponibilizado para vocês no YouTube, a hora que vocês quiserem, é só assistir. Na Casa da Fazenda, que era na Ferradura, se hospedava muitos estudantes de teologia.
que eram os noviços. Dizia-se, na época, que na volta eles levavam muitas coisas da igreja, alegando que era lembrança. E foi levando, e depois começaram a pilhagem mesmo, né? Era brinco de ouro, a coroa que era de ouro, que veio de Portugal. Isso é coisa que a gente ouvia no tempo de criança. Depois, à medida que o tempo foi passando, o Búzios começou a ser visitada por pessoas mais gananciosas, né? E começou a sumir, começaram a sumir os ex-votos mais caros, né? Tinha quadros de milagres atribuídos a Santana, né? Como o salvamento do naufrágio de uma caravela, Nossa Senhora de Nazaré e Santo Antônio, que era dois nomes para uma caravela só de transporte de negros, né? O fato de ser construída a igreja a própria igreja é um ex-voto, que ela chamava-se Francisca Nogueira, que era da família Nogueira, que hoje era maior em Cabo Frio. Quando ela passou mal de parto, ela foi levada por pessoas numa padiola coberta com lençóis até Cabo Frio, e lá ela foi salva do parto difícil. Dado o pedido dela a Santana, ela mandou fazer esse quadro para um artista desconhecido, esse quadro que estava lá na parede do lado esquerdo de quem entra na igreja. Isso eu alcancei lá. Esse quadro também sumiu da igreja a partir de 1980, por aí, tá? E a da caravela também. Eu só sei que a partir de 1965 foi a primeira vez que a igreja começou a ter menos festeiros, pescadores. Começou a entrar pessoas de poderes aquisitivos que magicamente foram sumindo o resto. Aconteceu o seguinte, que eu peguei um peixe em alto mar, mais novo, com 60 quilos com a mão. Ela não queria pegar e eu precisava de um cheque de 70 conto. Então eu tive que agarrar ela na mão e jogar para dentro do barco. Só que ela bateu com a cauda na minha cara, me derrubou dentro do barco. Aí eu matei ela a soco. Um peixe desse aqui mesmo, um peixe desse, martelo. Se aproxima, roça para se coçar. Aí segurei ele com a mão. Ele me tirou as peles do braço aqui. Tirou as peles do braço desse. Mas eu agarrei mesmo. E matei a soco. Matei a soco. Matei a soco mesmo. Sem cascata. Consegui, R$70. Essa foi a maior, né? Mas saía lá para ferradura, tinha baile de sanfona, só vinha de manhã cedo, cheio, com piada russo de barro naquele tempo. Era chão de barro mesmo, vinha todo russo. Tinha um moço que tocava sanfona, que ele morava lá, Manuel de Luz. Ele morava lá, tem baile na ferradura, a gente ficava de noite, ia para lá. Só vinha no outro dia quando o sol saía. Todo rosto de barro. A gente chegava e tirava, ela apontava assim, e se fizesse desfeita, então, lá tinha que fazer defeito, Adão fazer defeito, porque se eu fosse tirar, ela não ia dançar comigo. Aí vinha outro para tirar, ela ia, pronto. Aí já o pau quebrava, aí já tinha briga. Era. Aí perto do Bradesco tinha uma casa ali que era de Manuel de Luz, depois veio morar ali. Então sempre ele fazia baile ali. Aí um dia fez um baile ali, brigaram muito, né? Brigaram muito à noite. No outro dia ficaram só falando assim, olha, o pau rolou. Num baile, né? Você sabe que ficou o nome, né? O apelido, o pau rolou, foi por isso. Brigaram tanto aí, no outro dia ficaram dizendo assim, o pau rolou ontem ali,
Aí ficou o apelido daquele lugar ali. Pode perguntar, sabe como é o apelido desse? É Paulo, por isso, por causa da briga. Era bem novo quando a primeira vez que saí para fora para pescar com um português chamado José Catrita, ele veio chamar meu pai. Meu pai estava trabalhando aí, não quis ir para fora, mandou me chamar que eu estava jogando uma pelada, uma bola na praia. E falou para mim, ó, esse moço aí quer te levar para o mar, você quer ir? Eu digo, vou. Eu estava doido para sair daqui da beira da praia. Aí o português falou para mim, tu vais cozinhar no Senhora da Lapa. Eu pensando que era o Senhora da Lapa, era um barco muito grande, era um barco pequeno. Ele disse, mas eu não sei cozinhar. O seu pai falou que você já sabe fazer uma carne seca com feijão. Eu digo, isso eu sei, então vamos embora, vamos trabalhar comigo que o resto te ensino. Ele me ensinou a trabalhar. O pai da cozinha é o seguinte, eu acordava 4 horas da manhã, ia para a cozinha, fazer o café, fazer um panelão de café, um tacho de café, preparava o leite, pão, queijo, manteiga, deixava na cozinha, batia o sino para a turma vindo tomar café. Assim que batia o sino, acordava todo mundo igual um formigueiro. A janta só terminava lá para as 9, 10 horas. Aí eu que ia lavar as panelas, ia dormir lá para as 11. Ia acordar às 4 da manhã. Isso, trabalhei assim 8 anos. Cozinha de barco sempre é pequena, não sei por que eles fazem a cozinha tão pequena assim. Só dá para o fogão, o cozinheiro se virar ali, tem umas partilheiras de um lado que é tudo apertado. E no verão é um calor horrível, porque é aquele fogão comercial. Ele esquenta dentro de uma cabine, ele esquenta muito. No verão mesmo, quando está calmaria sem vento, tem que trabalhar por fora da cozinha, sabe? Botar o tempero lá na panela e ficar mexendo por fora da cozinha para ter muito calor. A minha vida foi difícil pra caramba, a minha vida foi difícil. A gente ser pobre é difícil. Fazia tudo, da comida do pão, tudo. E é brabo lá porque português, ele come, a janta tem que ter, além da comida que a senhora faz, tem que ter a sopa de legume. Português come carne no almoço, mas na janta só come peixe. Fazia peixe, né, vou dizer assim, curvina de quilo e meio, era 2, 3 peixes para cada um. É? Fazia um cestão de peixe assim, 40, 50 quilos de peixe fazia para uma janta. Então, opa. E comia, o prato de lá é desse tamanho, a gamela assim. A comida de um lado dá para 3 pessoas comer aqui. Mas é difícil cozinhar lá, viu? O balanço do mar, sim. Aquilo balança tudo. Às vezes quando o mar tá bem brabo, quando tá fazendo cozido, ou sopa, ou feijoada, alguma coisa, aquilo joga pra cima da gente. A gente tem que estar livre, safo, tinha que acompanhar o jogo para não se queimar. Era tudo, arroz, feijão, macarrão, de tudo, doce, das melhores qualidades, bacalhau, melhor qualidade, azeite da melhor qualidade, tudo em montão mesmo. Lá o pessoal, lá é sofrido, mas passava bem. Podia ganhar pouco, mas comia, sabe? Os caras vinham gordo igual um porco, ele comeu pouco. Eu casei só com escrivão, pai e juiz. Eu me casei ali naquela casa ali em frente ao estaleiro, não tem um estaleiro ali? É naquela casa ali que eu me casei. Porque ele vinha assim de 3 em 3 meses. Aí a gente tinha um comerciante que vendia as coisas pra gente. Quando chegava, pagava. A vida era muito difícil, viu? Mas ninguém morreu de fome, não. Graças a Deus. Eu tinha uma filha que nasceu e morreu, ele não viu. Pessoa que fez sepultamento, tudo deu de resguardo. Quase morri também.
Ele contava que estava de noite fundeado assim, ficavam dois acordados para tomar conta e eu acompanhei a dormir. Quando via de longe aquele enorme navio vindo em direção deles, eles chamavam o mestre e aí tiravam o barco deles daquela rota, que se o navio passasse, só na marola que passasse, jogava eles no fundo. Ele chegou a trabalhar nessa época. Pesquei em beira de praia, pesquei em pescaria de costeira e no Mar Novo, numa brolha e no arrastão. Eu queria muito comprar um terreno. Era a terceira vez, eu acho que eu vim a Búzios, uma vez Ramon. Eu estou na casa de Noels um dia e vim aqui comprar umas velas, porque tudo era muito precário de luz. Quando eu entrei neste armazém, é igual o casamento, você não sabe? É uma coisa assim, impressionante. Eu entrei, aquele teto muito alto, era um teto, e a essa altura de teto, né? Eu disse, meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo, que linda bancada, a mortadela, o peixe seco, os peixes secos, o tambor com querosene, tudo assim muito pouco, sabe? Porque ele já estava muito velhinho, o seu Antônio Alípio, e já estava acabando, ele já não queria mais o armazém, só que eu não sabia, eu fiquei deslumbrada, porque disse que numa época esse armazém tinha tudo, era o armazém da região, né? E eu olhei e disse, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Ele disse, a senhora quer ver? Assim, muito respeituoso, muito jovem eu era. Aí ele disse assim, a senhora quer ver? 26, 27 anos. Aqui atrás, a senhora quer ver? Eu disse, quero. Eu queria ficar lá, já não quero mais sair. Só que eu não sabia isso. Aí eu disse, quer? Aí, quando ele me levou por uma portinha que eu mantenho até hoje, torta, tudo, só tive que mudar a cor, porque ela estava realmente precisando de uma tinta. Depois de, estou quase 40 anos aqui. Quando eu passei, que eu olhei, que não tinha esse verde, que eu vi aquele marzão azul. Tinha um coqueiro e uma amendoeira pequena. Quando eu vi aquela areia branca assim, o mar, eu não acreditei. Eu disse, ah, que lindo. Aí ele disse assim, está à venda. Tudo está resolvido. Eu vim aqui e comprei o armazém. Seu Antônio Alípio, vou comprar o armazém. E foi comprar o armazém. Papai não almoçava em casa, ele almoçava no balcão, na mesa. Bar, aqui a casa aqui do lado. Ele não almoçava em casa. Agora, há poucos anos antes de morrer, que ele começou a almoçar em casa. Tinha uns 5 anos antes de morrer. Sempre ele no balcão. Dormia na mesa. Não à noite, mas durante o dia, né? Dormia na mesa, sentado em cadeira. Eu ajudei desde os 8 ou 10 anos, eu comecei até os 19. Vendia tudo, feijão, arroz, sabão, fumo de corda, tudo. Tamanco. Cheio de tudo um pouco. Sorrisal, milhoral, sal de anjo naquele tempo, cibalena, pinico, feijão, cachaça, café. Papai tinha uns caminhões também, comprou uns caminhões depois e começava a trabalhar nas estradas aí. Eu trabalhava ajudando ele no bar, né? Que também na época era praticamente quase que forçado, né? Tinha que ir trabalhar. Meu tio falava lá na venda, né? Quem vai ver é Brigitte Bardot. Aí a gente sabia. Ela não saía da venda de papai. Ela subia no balcão, pegava o chapéu, media. Estava na cabeça de que queria e normalmente ficava nua lá na praia. Aí tinha uns amigos que vinham do Rio para fotografar ela para ganhar dinheiro. Aquela porrada de velho olhando de olho. Cara, viram? Achei ela bonita não, achei ela muito simpática.
Era muito simpática, muito... Ele não entendia o que ela falava não, mas ela era simpática. Então, se passar um cação aí com 100 quilos, se tiver uma linha, eu boto para ele. Porque a gente não mata o peixe pela força, tem que cansar o peixe. Só para apanhar uma pescada aí, pega com um nalho de 80, pegar uma pescada com 4, 5 quilos, a senhora tem que cansar o peixe. Botou a boca, a gente vê, vai lá, deixa ele correr, vai lá, traz ele vai lá, dá com um bocadinho, ele fica cansado, vem e a gente traz na lá. Aí tem um bocado de bicheiro que a gente mete e joga para dentro. A gente tem que não mata o peixe pela força, cansa ele. E aí mete o pau na cabeça dele. Aí se não coisa, traz de reboca. Chega ali na polpa ali, marra ali e traz ele. A gente cansa o peixe. Se a gente com uma pescada mesmo de 4 quilos. Se a senhora não deixar correr, a senhora não vai matar porque arrebenta o nalho. Nalho de 80, pescada de 5 quilos, o rapaz já aí matou uma com 7 quilos no nalho 80. Aí tinha que cansar o peixe. Demora. Que a senhora não quer perder o peixe. Que a pescada, quando é grande, ela ronca lá de baixo, dá com meia água, a gente escuta quando ela ronca. Aí a gente, essa aqui é grande. Na pegada que bota lá, a gente já sabe. A gente já conhece a pescada, quando ela bota a boca. A gente já chegou uma pescada, deixa a coisa, aí pronto, ela, quando é grande, ela sai correndo. A gente tem que deixar correr. Ela dá aquele ronco, faz, a gente já sabe. Debaixo da água. Pergunta aí, não é? A pescada quando ronca debaixo da água a gente não escuta? Aí. Tá puxando ela quando ronca. É. Viu? O barco era grande. Levava 25 botes daqueles lá, ó. Aqueles botes chato lá. O barco levava 25 botes dentro, assim, pilhado. Pilha de 4, assim. Aí, quando chegava lá, no Mar Novo, largava... Tinha um portolózinho que abria para os botes sair, né? De um rolete. Aí botava o bote acima do rolete e empurrava. Ele ia cair lá longe. Aí o barco saía despachando assim de 500 metros e ia despachando de um a um. Quando o barco terminava, já terminava uma distância daqui para Búzios, assim, de jogar os botes, né? Era 20 dias, 18, 25. Aí quando vinha com 15, 20, 30 toneladas de peixe. Aí ganhava dinheiro, né? Descarregava na Praça 15. 3 dias descarregando, 2 dias, de acordo com o mercado. Depois a gente ia para o escritório, recebia o dinheiro e vinha passar 2, 3 dias em casa. E assim era a vida da gente, né? Era 20 dias de água salgada. A roupa da gente, quando ficava suja de sangue, a gente botava de molho na água salgada. Quando ela enxugava, a gente botava para o vento enxugar ela. Quando ia apanhar ela, se botasse a roupa em pé, ela ficava em pé igual dura da água salgada, rapaz. A roupa ficava em pé. Carnaval, sabe? Não tinha aquele saco de linhagem. A gente passou muito carnaval no mar, a gente apanhava aquele saco de linhagem que levava batata, aquelas coisas. Aí furava o saco do tipo para pescando fantasiado de saco de linhagem, olha só. Porra, era um divertimento lá, né, cara? É. E a gente ria pra caramba, aquele saco que levava batata, né? Nós fomos num dia de Tiradentes, nós fomos. Aí ela disse assim, vamos pescar. Aí eu disse, Dani, hoje é dia de Tiradentes, não. Hoje é feriado, não vamos pescar não. Vamos embora, feriado não dá comida a ninguém não. Aí fui. Mas quando eu fui com ela, eu achei ela assim, muito triste, foi até lá sem falar nada. Eu disse, por que os ali com o tempo não fala? A gente saía conversando, né? Vazando as partes, e ela não conversou nada. Chegou lá, tinha 2 rapazes, 2 amigos pescando. Aí quando chegou lá, que nós botamos a linha, a primeira linha, nós botamos, veio uma vaga de mar. Os meninos estavam lá em cima e gritou, corre criança, que veio uma vaga de mar aí. Veio uma vaga de mar muito grande. Eu corri.
Eu larguei linha, larguei tudo, mas ela parece que ainda estava procurando colher a linha. Eu aí, sabe o que eu fiz? Quando eu vi que a vaga de manhã me pegar, eu tinha uma toca assim, eu fiz assim, ó. Assim para o mar passar pelas minhas pernas e derrubar, mas derrubou. Derrubou, me jogou para uma toca grande assim. Aí assim eu fiquei com a metade do corpo fora da toca, que eu mais coou, me deixou na toca. Aí os dois meninos veio que me tirou. E ela, ninguém achou mais. Nós éramos muito amigas. Boitatá a gente via nas pedras. A boitatá era uma luz que parecia naquelas montanhas, no morro lá em cima, naquelas matas. Aí acendia aquela luz, assim, acendia, depois apagava. Aí se a senhora apontasse, ele vinha em cima da senhora. Vinha em cima da senhora, igualmente veio em cima de Cecino, lá em Manguinho, viu ele lá na Ilha Feia, apontou para ele checar na praia. Quando ele entrou no caminho para ir para a casa dele, ele teve que entrar na casa de Domingo de Jaco e ele se escondeu, senão ele queimava ele todo, que diz que queima, né? É fogo, e aí você queima ali, ele ficou lá e não coisa. Só saiu de lá depois que o bicho sumiu, que ele saiu, que foi embora para casa. O lobisomem já fez eu correr. O lobisomem é um cachorro. Giro não, é uma pessoa que vive em cachorro. Ele tem as orelhas, ele fica com a orelha desse tamanho. Cachorro. Ele vira num cachorro que tem a orelha desse tamanho. Ele vira num cachorro, ele vira num animal. E ele, quando não está normal, é uma gente igual a nós, assim. Também foi só aquela vez, não vi mais. Acabou. Daí pra cá não vi mais. Era e sou amigo até hoje do Boy Sampaio. O Boy tinha casa aqui, eu com uns 14 anos de idade, 15 anos de idade, aí nessa altura seria o 47 por aí, não é? Eu vim com ele para começar a pescar de mergulho. Com 18, 19 anos, resolvi comprar um pedacinho de terreno com ele. Então, dos 20 anos de idade, mais ou menos, eu comprei um pedaço desse terreno que vocês estamos agora, do pai dele, do Jack Sampaio. Evidentemente que a primeira sensação que você se apaixona logo é pela natureza e o clima, não é? As praias, a água, o mar, o vento, o sol, não é? E tudo isso é um sonho. Você daqui praticamente não tem calor, nem frio. Né? Eu estou aqui há mais de 50 anos e continuo achando a vista uma coisa maravilhosa daqui da Praia de Manguinhos, com a Ilha Feia ao fundo e tal, eu acho muito bonito. Era uma viagem longa, mas tranquila, porque quase não tinha trânsito, né? A barca, no princípio, a barca de Niterói estava sempre vazia, sempre tinha lugar. Era uma barca daquelas antigas que fazia chamava-se Cubango, do bairro lá em Niterói, que atravessava a Bahia às 11 horas da noite. Já jantava no rio tranquilamente, pegava a Cubango, atravessava e depois mais 2 horas e meia, 3 horas de viagem, chegava aqui de madrugada, pescava o sábado e domingo inteiro e domingo voltava. Com 20, 25 anos você tem uma força fenomenal. Um dia ele me dizia que eu quero ir lá ver esse lugar que vocês vão todo fim de semana, que somem, que não me aparecem e tal. E veio para cá e foi uma paixão assim à primeira vista. Ele nunca viu alguém, ele ficou alucinado por aqui. No próximo fim de semana ele já começou a vir a querer aumentar a casa, a ter planos e fazer coisas. Então quando ele descobriu que Búzios era o lugar dele, não, água de poço que tinha. Empanhava aquele galão na cabeça, aquelas latas d'água na cabeça. Para beber, apanhar água para beber, tinha de sair de madrugada para ficar na fila para
para apanhar uma águazinha para beber. Poço da Bomba, Poço do Amor, Poço de Quilé, esses são os nomes dos poços que a gente sabe aqui, né? Aí todo mundo sentava no capim e todo mundo abria os pratos e cada um ia comendo com a mão, assim, no poço, depois bebendo aquela água do poço. Era assim, a vida de Búzios era essa, né? Sei que eu peguei no meu tempo, né? Arroz era muito difícil naquele tempo pra gente. Só comia de domingo. Arroz, não tinha condições de comprar comida boa para comer. A comida de Búzios era peixe mesmo, e feijão e farinha. Que aqui ainda não tinha turista para dar emprego para a gente. A gente tinha que fazer assim, lavar, pegar água, carregava água na cabeça de latas. Não tem essas latas de querosene assim? Dessas latas que a gente pegava e botava na cabeça. E barril, desse barril de rolar, fazia um gancho com vergalhão para a gente puxar a água, porque era só areal e matagal que tinha aqui. Em Búzios não tinha estrada, a estrada sempre foi lá para fora. E foi assim a nossa vida aqui. O primeiro tudo era o Poço da Bomba, Praia do João Fernandes tinha um poço que chamava Poço do Arroz, tinha o Poço do Espinho, Poço da Barrica, é aquele onde param os ônibus hoje. Tinha um poço muito grande ali. Ali a gente pegava água, lavava. Quando era muita gente lavando ali, a gente vinha para o Poço da Bomba. Era aberto assim, todo mundo ali lavava, botava a roupa para secar. De tarde a gente ia para casa. Não tinha nada de doença de pele, não tinha nada. Ninguém adoecia, todo mundo tinha saúde. A gente pegava o peixe na praia, trazia para casa para comer, peixe fresco. A gente não tinha geladeira, não se tinha fogão a gás, era fogão a lenha. E foi assim a nossa vida aqui em Búzios. E antigamente não era sapato nos pés, não. Era aqueles tamanco laranjeira, aqueles tamanco grande. Era, a gente... E tinha o Maria Fumaça, o trem de Cabo Frio, a gente saía de trem, ia de trem. Não, saía de Cabo Frio direto para Niterói. Esse trem, se for contar, vocês não podem entender, não. Olha, a gente quando chegava dentro de Niterói, ai meu Deus do céu, pretinhozinho, a cara toda, a roupa toda esculhambada, da fumaça, né? Sai. Mas nós sofremos muito mesmo. As paredes da casa da gente é estuque. Quando era estuque, era essas pitas, as paredes. O cimento não tinha. Não, de barro. Pau a pique também, quando podia. Algum contava melhor. Vou fazer hoje uma casa, já estou melhor um bocadinho, vou contar pau a pique, aquele estralador, né, do mato, aquele pau, para fazer as paredes e embarrear de barro. Todo mundo ajudava. Todo mundo fazia canjica, aquelas latas grandes assim de coisa, fazia canjica, chamava aquele pessoal, era mais minha. E a gente, o barro era socado a pé. A moda quem é uva, né? Com a madeira dentro, era assim que era. Aí quando acabava dali, às vezes comia canjica melado, que meu pai fez muito melado. Mas da própria, da roça mesmo, né? Da cana. Festa junina aqui vinha povos de toda a cidade. Na época eu fui festeira, agora fala é minha. Na época que eu fui festeira, veio aquela banda... o Terceira RI. Uma coisa linda. Tocava, a gente estava dormindo, tocava na porta bem cedo. Costurava muito. Eu sempre costurei muito para qualquer pessoa, qualquer tipo de roupa. Fiz muito vestido de casamento, né? Quando eu era mais nova. Teve uma época, deu assim uma infecção grande, ficou com a mão assim, então não podia cortar. Aí eu riscava, ele cortou e fez roupa da mãe de Benoni, que era grande assim, que nem esse assim puro.
Ele costurou que eu ensinei para terminar, para entregar. Gosto de pescar. Quando tem alguém que reme, que me chama, eu vou. Eu já matei muita espada ali. Mas sobre a festa de Santana, que ela perguntou para você se você cozia muita roupa. Cozia muito, muita roupa. Era aqui em Búzios, posso contar? Claro. Aqui em Búzios sempre foi, como nós falamos a respeito à festa, que era tradição, o povo também queria ser tradição, porque eles tinha que ter roupa nova. Tem que ter roupa nova. É. Ninguém ficava com a roupa de um ano usando, não, senhora. Sábado um vestido, domingo outro. O pescador, por exemplo, nós, pescador, tinha que ter um terno para se apresentar na festa. Terno e gravata. Terno e gravata. A festa de Búzios era nesse não ia de sentido. bermudinha ou de roupinha igual hoje, não. Tinha que estar de terno. Era lei, era... Ela, como era costureira, toda pessoa de Búzios tinha que ter uma roupa nova para aquele dia. 2, 3 vestidos. A gente lá, por exemplo, ela que era costureira, ficava com aquela lamparinazinha, com aquela fumaça de lamparina na vista, para 10 horas da manhã, costurando para dar conta de roupas para o pessoal. Mas não era, por exemplo, de uma pessoa só, não, e muitas. Porque hoje o pessoal está usando roupa feita. Né? E depois acontece o seguinte, hoje eles vão a uma festa aí de qualquer jeito. Ninguém se apresenta bonitão na festa. O meu bisavô veio para o Brasil, eu não sei a época. Sei que ele veio, adquiriu uma propriedade, montou um engenho de cachaça, engenho de aguardente, e trabalhava com engenho. Então a esposa do meu bisavô só nasceu uma filha. Essa filha chamava-se Mocinha Custódio. Muitas pessoas da minha idade conheceram ela ainda. Então ele tirou uma negra da senzala, uma negra nova, e colocou numa casa para viver com a mulher dele. Botou um casal de negro maduro já para tomar conta. E ali ele foi indo, adquiriu com essa negra 11 filhos. Então ele tirou da propriedade dele 100 braças de terra, foi no cartório, registrou a negra com o nome de Ana Maria Antônia de São José. Colocou essa propriedade em nome da negra, para que mais tarde os filhos dela tivessem onde habitar. Era 100 braças de largura e o comprimento era do canto esquerdo da praia de Tucunge, no caminho da Armação. Essa área ficou titulada como 100 braças. Olha, eu tive 7 filhos homens, 5 mulheres de tempo. E tive 9 abortos. O meu pai chamava Antônio Guimarães. E a minha mãe chamava Olímpia Francisca de Jesus. Olha, eu não sei de onde que meu pai veio. Foi escravo aqui onde é o solar. Ali que tinha uma casa muito grande. E ali era o feitio dele, e ele morava ali. Ela disse para mim que ela não foi criada com a mãe. Que quando a mãe chegou, foram levar ela para conhecer a mãe. Naquele tempo, vendia as mães e deixava os filhos. Aí eu não sei que a mãe estava na África, eu não sei onde que estava. Olha, eu sei que na ferradura, na fazenda, tinha, como é essa? Engenhoca. Fazenda acabou, né? Acabou tudo. Tinha engenhoca, aí para moer cana, botavam os cavalos para puxar e a pessoa do tempo dos escravos, mas eu ainda cansei. Botando a cana para moer e o cavalo puxando para fazer o cabo. O terreiro da ferradura é entijolado, tinha um lugar assim de botar café para secar. Isso tudo eu alcancei ainda.
Nasci na Praia Braba. Meu pai tinha rede de... Sabe como é? Rede de praia. Sabe o que é rede de praia? Como é que é a rede de praia? Essa rede de praia que nós tínhamos aí na baleeira. Cercava o peixe e puxava para a praia. O papai abriu essa lona, negócio lá, ele fazia o copo. Mamãe na Praia Braba apanhou 5 toneladas de galo na saia, de lona. Na saia? É. O peixe era tanto que encalhava na praia. E ela com a saia, abaixava assim e jogando um monte lá na praia. O peixe era demais, encalhava. Sabe como é? Estou dizendo a você que aqui na Ilha Branca matei um tubarão com 4 toneladas, 200 quilos. Que chegando na Praia dos Ossos, que puxamos o tubarão que abriu a barriga. O cabrito saiu bem procurando a mãe. Nós fazíamos a cama de bambu. Sabe como é? Ficava 2 bambus lá, 2 lá e 2 lá na frente fazia a cama. Forrava com folha de banana, não tinha essa folha de banana? Fazia uma camada assim com aquela folha. Ó, dormia com uma beleza. Um dia nós estamos dormindo, sabe? A onça bateu na porta, derrubou a porta e queria comer nós. Nós jogamos a porta em cima dela, a porta caiu em cima dela e matou uma onça desse tamanho. Era um cachorro do mato. Morreu! Não tinha essa porta de pau? Essa porta, a manda boi? Aí vimos aquele bicho, aí eu gritei, mamãe, um bicho é a onça. Mas aí quando ele botou a cara assim, que veio assim da gente, eu peguei a porta, quando empurrei a porta caiu em cima dele. Quando caiu, ele estava me gritando, gritando. Eu disse, mamãe, não é onça não, cachorro do mato. Aí a porta, seguramos ele e matamos ele. Ó, já vai pro grude. Ó, minha filha, destrinchão de manhã cedo, com a faca. Ó, mamãe cortou aquele pernil dele, botou para cozinhar, e tampou lá com é? Fez com aquele mamão, abóbora, aquele panelão. Ó, minha filha, como nós comemos. Carreguei muita água na cabeça, de pote. No Poço da Barrica, Poço chamado da Barrica. Ainda tem lá, que taparam o poço. Eu fui uma que disse que eu fui contra tapar aquele poço. Aquilo devia ficar uma coisa por lembrança, porque aquele era o poço do pessoal todo aqui. Todo mundo pegava água? Todo mundo. De madrugada era uma bonitinha, todo mundo de lamparina na cabeça, outro de forte no caminho, para ir para o Poço da Barrica. E a senhora lembra da Brigitte Bardot aqui em Búzios? Me lembro. Ela parou na casa do meu cunhado, quando um sítio lá na praia. E ela parou lá. De lá, ela tomava banho na praia e tudo. Meu genro tinha uma vendinha ali, era a venda que a gente comprava. Ela veio na venda aí, sentou-se no barcão, com uma gatinha na mão. Nasci, me criei aqui na Rasa. Pai, mãe, avós, tudo aqui. Tudo nascido aqui? Tudo nascido aqui, criado aqui. Eram escravos, meus avós. Minha mãe não chegou a ser escrava, porque quando a escravidão acabou, ela está com 10 anos. Minha mãe está com 10 anos, não trabalhava porque era criança, né? Está com 10 anos. Mas foi criada na escravidão. Minha avó já trabalhou com a minha mãe amarrado nas costas. Vai na estrada, amarrado nas costas para trabalhar. Vai com a criança amarrada nas costas. Era uma. Já estava lá os paredão, onde os escravos trabalhavam, né? Os paredões da casa não caiu, não. Os paredões natural. A casa acabou, o esperador ficou alto, cisterna, tinha uma estrada muito grande. Lá também dos escravos. 8 anos comecei a trabalhar, ajudava minha mãe a pagar arrendamento. Ajudava o quê? Pagar arrendamento. Sabe que a gente pagava arrendamento 3 dias por mês. Aí, mas... Como é que era esse do arrendamento? Você morava na terra? E pagava, Aí pagava com trabalho? Com trabalho, na dona da fazenda, a gente ia trabalhar. Aí eu ia trabalhar, eu com 12 anos. Com 10 anos eu ia trabalhar, sabe por quê? Meu pai largou minha mãe para pegar fogo com outras mulheres. E minha mãe ficou com nós, com 3 filhos. Aí ela tinha que trabalhar para criar, tinha que trabalhar empregada, tinha que pagar arrendamento. Aí eu dizia, mãe, vou tirar você a pagar. Eu ia hoje, trabalhava um dia, meu era meio-dia dela. Quando chegava amanhã, eu ia outra vez com ela, trabalhava outro dia, era meio-dia. Aí ela trabalhava 2 dias, eu trabalhava um dia, fazia 3.
Aí, jogada de semana, já trabalhava, pegava, pagar dinheiro para sustentar a gente. Toda vida pegamos 3 dias por mês. Aí depois me casei, aí meu marido saía para trabalhar na ilha, ia para trabalhar no Rio, e nós ia trabalhar, então aquele monte de mulher ia trabalhar. Lá 3 dias, para pagar arrendamento onde a gente morava, pagar onde a gente morava. Houve um naufrágio com a gente, né? Um naufrágio. Nós ia morrendo todos. Morreu um. Um não resistiu nadar, porque sabia nadar muito pouco também ele. E eu, Juarez, esse Juarez que mora ali também, caiu nós três dentro d'água, o mar tirou nós, a força da onda do mar quando invadiu o barco, botou logo o barco no fundo. Botou logo a polpa meio barco no fundo. E meio barco ficou viajando devagarinho, o pessoal, a bota toda apavorada, não sabia que nós estávamos dentro d'água. Quando foram descobrir que vieram por conta de nós, já não existia mais. Aí já escureceu tudo, ficou tudo escuro, não enxergava nada. A gente ficou nadando lá, eu e esse rapaz, o outro desapareceu. Ficou eu e o Juarez nadando, por causalidade, lá foi uma maré, não sei o que foi, trouxe o barco em cima da gente, direitinho em cima da gente. Aí jogaram a retinida, quando jogaram a retinida é um cabo grosso com uma pinha na ponta grossa assim, amarrada, que jogava assim, pra gente segurar. Jogaram pra mim, pra segurar, eu não tive força de segurar, já estava descendo. Pô, quando veio esse Saulo, que trabalhava com a gente, esse garoto também que foi criado aqui com a gente de Buzo, segurou pela cabeça assim, pelo cabelo, segurei assim na polpa, na bola do bote, me agarrei no bote, aí foi quando eu me salvei. Mas aí me trouxeram para o Rio morto, não tinha, não falava, fazia nada, não se mexia nem nada. A primeira casa feita aqui foi o Bar Nascimento ali, nessa rua Manuel Torres de Farias. Esse lugar, a primeira casa que vendíamos lá nos ossos foi o pai de Silvano, Domingos Nascimento. Foi o primeiro que fez, foi aquele bar ali, foi a primeira casa que fez. Depois dele, foi essa aqui da minha cunhada, Nazalico. Essa aí do lado aí. Sempre fui ajudado nessa pescaria, essa que eu gosto. Arrastão de praia. Só que essa praia trabalha mais de 50 anos. Eu comecei a pescar com 10 anos de idade. Com o falecido meu pai, depois o falecido Bernardo. Era a mesma pescaria, só que antes tinha peixe à vontade, né? E hoje está difícil. Até a ocasião que a gente soltava o lanço, não tinha nem... Às vezes não podia nem arrastar para cima de tanto peixe. Hoje já está mais difícil, muito difícil. Hoje é muito movimento de barco, pessoal de mergulho que atrapalham bastante, tá entendendo? Então, o peixe vai afugentando, né? Vai afugentando não, afugentou, porque hoje o peixe está difícil. Aí fica um lá dentro do barco, aí, em geral fica sempre 2 no barco. Mas como a embarcação é mais pequena, a rede é mais leve, aí fica um só na rede, soltando a rede. E fica um outro lá em cima, e o garoto fica lá em cima, olhando, vigiando. A hora que o peixe passa, ele manda soltar o arrastamento. Porque sabe, bateu, esse peixe aí é bonito. Às vezes no meio do bonito pode vir um outro peixe diferente, tá entendendo? Mas soltou a rede pro bonito, e pode ver que o bonito vem na rede. Mas sabe, pelo bater do peixe dentro d'água a gente sabe. Se é o grande a gente sabe, se é o bonito pequeno a gente sabe que é o pequeno. Se abrir um cardume de peixe ali, a gente sabe divulgar o peixe que é, tá entendendo? Abrir um xarelite, a gente já sabe que é o xarelite, então... no início tem de saber, né? Mas antes dava muito bonito. Dava muita sarda, muito xarelite. Esse peixe praticamente quase que não tem mais. O bonito agora, vem a época do bonito... Às vezes passa uma temporada aí de 5, 6 meses, você quase que não pega bonito nenhum. E antes de quando a gente soltava a rede e começava a pescar, o comprador vinha e já mandava, para que não tem como levar. Isso, coisa de uns 20 anos atrás já acontecia isso aqui.
Daqui é um par deles que pescam, estão pescando aí, que sabe que antes era assim, pegava um pouco, daqui um pouco o comprador vinha e mandava parar, que não podia mais, não tinha condições de para levar para fora. Aqui. Hoje é uma facilidade, né? Pega um peixe aqui, vai para o Rio, vai para São Paulo. E antes o bonito aqui não ia nem para o Rio. Salgava ali naquele cantinho ali de armação da igreja para baixo, aquilo ali era salga para salgar o peixe. Salgava para ir levar para ir vender lá para fora, lá para a roça. São José, São José, agora é Vila São José, né? É. Aí meu tio, até quando fizeram aquela igreja, aí meu tio foi comprar o santo, que era marido da minha tia, foi comprar o santo no Rio, né? Aí chegou lá, ele chamava-se Duca Leopoldo, o dono, o que foi comprar o santo. Aí chegou na casa de santo lá, tinha santo de todos, né? Aí moço, como é que o senhor quer, ó? Aí qual santo o senhor quer? Eu quero um São José. Ele disse, ó, esse São José aqui é para tantos, né? Esse aqui é para tantos. Não, eu quero que o senhor me arranje um São José do mais ordinário. Quando disse assim, bom, tá bom esse, tá. Aí acabou. Quando a turma souber, deu para avacalhar ele, até do lugar ele mudou. Saiu do saco fora. Do saco fora para morar em Alcântara. A minha tia teve sete filhas, mulher. Tudo mulher. Então, parece que a mais velha tinha que batizar a menor, que era para não virar bruxa, tinha essa coisa. Agora não sei se é lenda, não é? Eu sei que eu vi falar esse negócio. Do virar o quê? Aí batizava. E filho homem que tiver 7, um ia ser lobisomem. Aí virava num porco, num cachorro, Olha que casinha bonita. Oi? Já sofri muito no mar, né? Mar Grosso, temporais, tudo. E estou aqui. Mas tinha vontade de viver mais um bocadinho, sabe? Eu não queria morrer já não, porque eu acho tão duro morrer, puxa. E a maior tristeza que eu tenho de morrer não arranjar uma marida para mim. Ai, meu Deus do céu, que coisa de ruim. A casa era feita de estuque, né? Nós, no tempo de nós moça, nós ia para a Praia do Jeribá, então eles faziam aquela casa de estuque, assim, aquela, como é de... Bambu? Cortava com o bambu, assim, lascava com o bambu assim no meio. Aqui embaixo. E amarrava com cipó, aquilo tudo. Então, aí juntava aquela força de barro, e aí convidava as pessoas para ajudar. Então a gente ia para botar água, né, para fazer a massa. Tinha que carregar água, hein? Tinha que carregar água e fazia, os donos da casa fazia bolo de amendoim, fazia tapioca, fazia aquilo tudo, fazia o café, que era o que dava a gente para comer na hora que eles iam fazer isso. A nossa casa da Praia Braba, o vento batia muito, esse vento leste, com chuva, então a parede, aquele barro saía, tudo. Aí quem estava dentro de casa dava conta, aí quem estava lá fora, era assim, né? Aí depois ensinaram que tinha que fazer, apanhar aquela cinza do fogo a lenha, misturar com barro, porque fica um bocado duro, fica forte. E fazer, aí era o que meu pai fazia na parede, para poder a água não derrubar a nossa casa lá. Olha, as brincadeiras, no meu tempo, era tudo uma vida trabalhosa, está entendendo? Nós não vivia em corriolas de criança, está entendendo? Nossa função era só os pais chamar a gente para ir para a lavoura, está entendendo? Plantar e quando chegar na época de colher, colher. Então nós não tínhamos ajuntamento com ninguém, está entendendo?
Então, nossa vida foi assim. Olha, aqui, tanto faz lá como aqui, é uma área só. Só que aqui dá o nome aqui de Zé Gonçalves. Aí tinha onde os barcos traziam os escravos, tá entendendo? Toda semana nós vendíamos as coisas da lavoura no lombo dos animais. Mamão em grande quantidade, mamão, farinha, milho. Nós tínhamos bastante animal, entendendo? Então nós selávamos os animais, entendendo? E aí tinha o jacá, né? O jacá, então ali que levava as coisas para Cabo Frio. 4 horas de viagem de volta, 2 horas para lá e 2 horas para cá, ou mais, entendendo? Olha, eu tenho um carrinho de mão em casa que eu comprei em Cabo Frio, eu trouxe o carrinho de mão empurrando de lá de Cabo Frio para cá, entendeu? Tá aí o carrinho bonzinho, o carrinho de mão. Isso, era o caminho da nossa roça, dentro do Cabo Frio para cá andar de pé, entendendo? Isso. E tem o seguinte, era caminho de areia, não é hoje essa estrada dura que está... Não, era areia funda mesmo, cansativo. Teve uma época que levou um mês chovendo, só quem levava suas mercadorias bem para Cabo Frio é quem tinha um pedaço daquela capa do Zeppelin que caiu lá no Arraial do Cabo. Porque não tinha um pedaço daquela capa para cobrir a carga por cima do animal, quase não tinha nem como sair de casa, que levou um mês chovendo, chuva aqui. Isso eu andava bem novinho ainda, entendeu? Nessa época. Ainda um dia que passou umas coisas aqui, tipo um charuto passando aí, é do mesmo jeito assim, o Zeppelin, a mesma coisa. Minha mãe é daqui, de Búzios. Meu pai é do Japão, de Osaka. Ele nasceu em 1884. Ele chegou em 1924, aqui em Búzios. Ele saiu com um grupo e esse grupo foi dividido, né? Então, ele veio para Búzios, Araguti veio para Cabo Frio, o senhor Tanaka foi para São Paulo e o Yamagata para Niterói. Meu pai é Kurajiro Matsumoto. Minha mãe, Alzira Matilde Matsumoto. Olha, ele aqui fazia muita rede de pesca. Era mais atividade dele aqui. Com o Benoni, seu Manuelzinho e o Félix. E tinha as fazedeiras de rede, né? As mulheres que faziam rede. Inclusive, a que sua mãe fez rede, né, Neca? Mas o que eles... Fazia rede, tudo fazia rede. Eles ensinavam? Ele ensinava e aí a pessoa fazia a rede. Então todas as mulheres aqui... Todas são redeira. Redeira, Porque eram muitos barcos que ele trabalhava. Era uma frota de aparelho que a gente chama, quando trabalha 2 barcos juntos. Então tinha mais ou menos uns 15 barcos. Tinha mais ou menos uns 10, 12 de camarão, que vinha do Rio e vinha de Santos. Todos os barcos que meu pai trabalhava fazia isso. Pescava quando já estava com não sei quantas toneladas, ele vinha e deixava a rede aqui. Meu pai consertava, tingia, eles iam para o rio. Vendia o peixe e abastecia óleo, gelo e voltava para cá, pegava a rede. Aí eu tô na praia, eu vendo aquelas conchinhazinhas bonitinhas, né? As conchinhas brilhosas. As conchinhas, eu gosto dessas coisas. Aí comecei a apanhar e botar numa vasilhazinha. Aí trouxe pra casa. Aí tinha duas garotas aí, alemã, todas 2 alemãs. Tava aí hospedada aí. E aí eu fiz uma massazinha, uma menina de 12 e uma outra de 10 ou 12 anos. Aí eu tô sentado aí fora, com a massazinha de cimento, com areia. Aí panhava a conchinha e botava, né? E começava com o dedo assim, para ela segurar. Aí panhava a outra, ia na massa,
Aí elas vêm, as duas sentam perto de mim. Aí uma para outra olhando, sorrindo. Aí não estou entendendo, não estou entendendo. Aí veio um cara de lá, não sei quem foi, disse, moço, elas estão adorando. Elas estão adorando essas garotas, rapaz, elas gostam. Digo, não vou parar mais. Não parei mais. Pode ter certeza disso. Foi essas duas garotas que me deu essa luz. É que eu ia fazer só um pedacinho de brincadeira, quando não estava... Minha intenção não era aquela. Era para ver se dava certo. Mas deu certo por causa das garotas. Aí quando não parei, aí foi a casa toda. Aí é banheiro, é cama, era a cozinha tirei metade, porque eu botei azulejo. Mas é banheiro, é cama, é guarda-roupa, é tudo concha. Olha, eu comecei a fazer isso aqui em 83, 84 para cima. Porque em 81 eu tinha bar aqui, tinha comércio. Isso aqui era uma boate. Aí catava na praia, tinha concha aqui lá, tinha lá do norte. Da onde é, não sei que tinha concha do norte. Que algum rapaz trouxe aí pra mim. E a maioria era da restaurante. Isso que eles compravam, aqueles caramujinhos, essa concha, ela tinha uma coisa que comem, que eu não como, mas eles comiam aquilo. Aí botava a água e botava cebola dentro, por isso que alguma é amarela. Por isso que a maioria dela é amarela, por causa que foi cozinhada. Me deu muita concha essa silicone. Tinha um rapaz lá que era uma beleza pra mim. Tinha dia que ele trazia até aqui. Quando eu amanheci o dia, estava aí o caixão cheio. Concha. Aí eu aproveitei a concha bastante, eu botava a concha a casa toda. O povo parava aí para ver, pai. O povo de fora, estrangeiro, parava para ver. Um tirando foto, outro. O povo adora isso. Quanto mais o povo vê, mais o povo adora isso. É muito Só não está mais tratado porque eu não posso, filha. Não tinha mais visão, porque quando eu tinha minha visão boa, toda hora eu estava lavando isso. Toda hora eu estava com água e sabão e sanitário ali. Isso aí ficava uma beleza. A minha família não me ajuda. Eu gosto de deixar para o povo ver. Nós de vestir, sabe em quê? Nós era muito de vestido. Aqui era um lugar, era alegre, era um lugar melhor que tinha, minha filha. Que eu quero dizer a senhora. Porque olha, isso aqui era um lugar alegre. De primeiro, nós aqui de vestia de domingo, era baile, era jogo de bola, dia e noite com as luacradas, era brincar na praia. Era a nossa brincadeira. Nós ia tudo para a praia cantar roda. Mas nós cantávamos Rosa Morena, né? Cantava Rosa, Rosa Morena, Rosa Morena do Sul. Essa moda. E cantava essa, como é? Aquela coisa, como é? Não esqueci o seu nome. Nós cantava um pulsão de moda, cantava. Esse amor do limão, ô limão, entrei na roda, vamos andar de mão em mão, ô limão. Não chorai, meu bem, não chora, ô limão, não chorei meu coração, ô limão. Nós fazíamos tudo a roda, ficava. Mas tinha um bocado de gente, para cantar roda, um bocado de moça. Tinha um bocado de moça no Zé Gonçalves. E o nosso brinquedo era esse. De dia, às vezes nós brincávamos, brincar de boneca, né? A nossa brincadeira era de boneca, fazer barraquinho, nos matos, brincar de boneca, embaixo das sombras. Boneca de pano. Quem fazia? Às vezes era a nossa tia que fazia. Que as bonequinhas de pano assim, fazia e nós íamos brincar. Era o nosso divertimento, era aquela vida boa. Nós íamos na praia só cantar roda, mas tomar banho não. Ninguém mergulhava? Ninguém lá tomava banho em praia. Aqui ninguém. Tinha muita gente, mas praia ninguém tomou banho. O cartório é uma história muito engraçada porque cartório sempre foi cobiçado, né? Julho de 67, acho que 6 de julho,
Eu estava no Rio, quando voltei, cheguei em casa, Marli. Daniel, você sabe quem chegou aqui em casa? Eu digo, não. Quem foi? O juiz de direito. E quando ele falou juiz de direito, eu quase que caí para trás. O juiz foi no fichário eleitoral, porque naquela época o juiz de direito era o mesmo eleitoral. Ele foi no fichário do eleitoral e viu a letra dela, ela escrevia muito bem. Ela tinha uma letra linda e era muito difícil ela falhar em português, pelo menos nas escritas. E ela foi por causa do fichário. Encontrou a letra dela, bonita, e veio perguntar. Perguntando se eu aceito o cartório. Não teve influência política nem um tico. Eu disse, e daí, o que você falou? Aí eu disse que ia pensar. Não, não tem que pensar não. Vai aceitar agora. Mas Marli, Daniel, nós nunca trabalhamos nisso, minha filhinha. Ninguém nasceu sabendo. Com 15 anos que Marli foi nomeada para interina, eu também não sei onde é que eu estava, quando eu chego em casa, Marli, Daniel, você não sabe o que aconteceu. Você perdeu o cartório. Interina. Nada que um telegrama, menina, mandando para mim descer com a máxima urgência para ocupar a titularidade do cartório, do palácio do governo, telegrama. Era o governador Chagas Freitas. A minha mulher foi quem fez a leitura da posse de todas as tabeliãs, o desembargador, olha, por ser Dona Marli, ela quase morreu, por ser Dona Marli a primeira a ser nomeada interinamente no estado do Rio de Janeiro, vai fazer a leitura de posse de todas as senhoras. Marli, Daniel, quase morri. Então, a minha senhora adquiriu o cartório assim. Marli Quintanilha da Silva. Foi a minha cara metade. Eu estudava aqui mesmo em Búzios, mas só que era muito difícil, porque a gente estudava até a 4ª série, não passava de 4ª série. A professora era a dona Francisca Alves Pereira, aí eu estudei com ela, então ela faleceu, aí as criançadas ficaram sem escola, era muito difícil, as professoras vinham de longe, não ficavam aqui, porque era difícil acostumar aqui, não tinha nada, né? E as professoras choravam, não gostavam de ficar em Búzios. Depois eu abri uma escola na minha casa para mim. Depois veio o Tenente Jorge, aí o Tenente Jorge achava sacrifício, chegava lá em casa, tinha criança por cima de mesa, por cima da cama, era em todo lugar, não tinha nem lugar dele entrar. Aí ele disse que ia fazer a sala para mim. Aí ele arrumou um lugarzinho e fez a sala, a colônia ali, né? Aí ele deu para mim trabalhar. Aí eu trabalhei 10 anos sem receber um centavo. Doutor Alberto Magalhães Zecker. Quem era ele? Doutor Alberto era o médico da Policlínica dos Pescadores, lá da Praça 15. Ele sofria de ataque epilético. Aí ele deu o acesso. Quando ele deu o acesso, levaram ele para o distrito. Em vez de levar ele para o médico, levaram para o distrito. Lá ele faleceu. O pai do doutor Alberto deu o dinheiro do Tenente Jorge para o Tenente Jorge fazer a sala da escola para o filho. Aquilo ali não foi dinheiro de pescador. Aquilo ali não foi dinheiro de ninguém. Foi dinheiro que ele tirou do bolso dele e deu para o Tenente Jorge fazer a sala e para as crianças estudar. Nas praias aqui, sempre eu tocava aqui, mas agora eu quase não toco aqui, toco mais na Rua das Pedras. Caminhei pra lá,
caminhei pra cá, Rua das Pedras, você vai lá para namorar. Caminhei pra lá, caminhei pra cá, você pra lá, só para namorar. Eu vou me embora, aqui não volto não, levo uma saudade do banjo do João. Eu vou me embora, eu aqui não volto não, levo uma saudade do banjo do João. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu não quero ir sozinho. Vamos curtir a praia de Manguinhos. A praia de Manguinhos é praia de estimação. Ela que eu fico alegre com a presença do João. Ela que eu fico alegre com a presença do João. Tá bom? João, ele é muito bom, sou eu, Zé. João, ele é muito bom. João, ele é um ratão. João, ele é muito bom. João, ele é muito bom. João, ele é um gatão. Pessoal,